Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir esse culto aqui para os irmãos da nossa igreja, como estamos fazendo há um tempo já, e que logo mais, de acordo com a vontade de Deus, possamos estar voltando a nos reunir como igreja aqui também, no templo e em geral também, irmãos. Vou começar aqui numa abertura de um versículo aqui lendo Salmo 150, que fala muito sobre louvarmos ao Senhor, louvarmos a Deus. Então, Salmo 150, versículo 1 diz assim: Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual, louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o sol dos símbolos. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, somos gratos por estarmos aqui com a oportunidade de estarmos aqui nesse mundo para estar trazendo o seu trabalho para o mundo, Senhor. Evangelizando também, embora em tempos difíceis, ó Senhor, que a sua palavra possa estar se divulgando pelo mundo e que assim nossa vontade de louvar a Ti, Senhor, possa estar crescendo também em todos nós aqui nessa terra. Te agradecemos por tudo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor. Deus supremo guiando com seu poder e valor, todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo é nosso monarca e tem a glória do Pai. Sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória,
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e sobre toda a terra e céus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tanto estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor.
florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhastes transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lugar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Boa noite, irmãos e irmãs, a quem nos assiste. Eu vou trazer uma mensagem hoje que é muito pertinente ao que a gente tem vivido, ao que a gente tem passado nesses dias. Vai ser um pouco difícil para mim porque, na verdade, eu tô falando com a tela do meu notebook, tô falando com a webcam aqui, e não de frente para os irmãos, e não de frente para aqueles que assistem. Então, essa é a minha primeira experiência com isso, vai ser tudo novo, mas espero que seja edificante para todos nós. O título da mensagem de hoje é Tempos Difíceis. Eu vou pedir para que todos pausem o vídeo, vai lá pegar a Bíblia e abre no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor amado Jesus, eu te agradeço, Deus, por esse dia que o Senhor tem me concedido, Pai, por tudo que o Senhor tem dado a mim, a minha família, pelo Senhor não ter deixado faltar nada em minha casa, Pai. Peço a Ti, Deus, que o Senhor abençoe a todos os meus irmãos, a todos os seus servos, Deus, aqueles que ainda não conhecem a Ti, mas que por meio desse vídeo estão ouvindo da Sua Santa Palavra, Deus. Estenda as Suas santas mãos a todos aqueles, Pai, a todos esses, para que nada falte na vida deles, seja materialmente, espiritualmente, Deus, para que
o Senhor seja abundante na vida deles e que eles reconheçam a Ti como único e suficiente Salvador, Deus. Eu te agradeço por tudo. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Deus. Por que eu resolvi trazer essa mensagem hoje? Eu vou falar um pouquinho aqui do que todo mundo já sabe. É só ligar a TV que você vê um monte de notícia a respeito, mas que talvez nós cristãos não estamos dando a devida importância devido aos fatos. Todos nós já sabemos a atual situação do mundo. A gente está passando por fome, por morte, por desemprego, por violência doméstica, necessidade financeira e emocional. Nesse tempo difícil para todos nós. Essa semana, as pesquisas indicam que o Brasil vai passar pelo pico da doença. É o ponto mais alto do gráfico, onde a maior quantidade de pessoas que pode ser contaminada pelo vírus vai ser, e o maior número de mortes vai ocorrer nessa semana que vai vir agora. E a gente está passando provavelmente pela pior fase de todas as nossas vidas, até dos mais novos para os mais experientes, porque no século XX e no XXI, a pior fase financeira do mundo foi a Grande Depressão. E parece que a situação da Bolsa de Valores, do nosso mercado mundial, ele está muito próximo do que foi a Grande Depressão. A gente está perto de passar por um problema financeiro muito grande e mundial. E no Brasil a gente, além de ter um problema de saúde pública, um problema de economia, a gente está passando também por um problema na nossa política. Não precisa nem falar para vocês. Hoje eu e a Camila tava assistindo TV. 2 plantões passaram assim. E a gente ficou até assustado, porque fazia tempo que a gente não via algo assim. E em meio a toda essa situação, a gente tem que olhar para a igreja. O que está acontecendo com a igreja? O que esse vírus, o que essa situação toda no nosso mundo, ela passa para a igreja hoje? O que a gente está vivendo hoje que reflete na nossa igreja? Na nossa igreja física, na nossa igreja espiritual, o que isso reflete? E em meio a tudo isso, nós como igreja, nós muitas vezes nos sentimos desamparados. Porque a gente está acostumado a ter um convívio entre irmãos, muitas pessoas buscam até uma necessidade física, um abraço. Como eu levei a mensagem para a igreja há uns meses atrás, tem muitos irmãos que a necessidade deles muitas vezes é apenas um abraço de um outro irmão, sabe, um ósculo santo. E isso é muito importante para alguns. E em meio a essa situação que a gente tem, a parte afetiva, aquele calor humano, a gente não está tendo, porque a gente tem que ficar dentro de casa. Então a igreja ela está padecendo disso. O fato é que alguns de nós, em meio a essa situação, não está dando a devida importância que deveria dar a tudo isso que a gente está vivendo. Alguns estão simplesmente ignorando essa catástrofe e achando que tá tudo bem, que é um exagero e que na verdade isso vai passar ou é mentira. Quando na verdade a gente vê que se você abre qualquer noticiário é o mundo inteiro que tá passando por isso. Então é uma situação terrível. Eu fiz uma lista aqui de algumas causas que esse vírus, que é essa situação que a gente tá passando, que o vírus, o Covid, ele tá trazendo para a igreja local, para a igreja como um todo. E eu vou ler aqui para os irmãos. Desemprego, eu fiz 4 links aqui. O desemprego, ele tem algumas consequências que eu vou falar para os irmãos. A baixa arrecadação financeira para os trabalhos da igreja, necessidade de buscar dinheiro das reservas para suprir as necessidades dos irmãos e pastores que dependem das ofertas para sobreviver, ficam em uma situação mais difícil, as reformas são paradas, a ajuda financeira aos missionários cai, trabalhos de ajuda a povos e missões são suspensas, porque a missão cristã, ela não apenas é no intuito de levar o evangelho para as pessoas mais pobres, para as pessoas distantes. Esse é o principal. Mas também de levar alimento, de levar um auxílio de médicos. Muitos voluntários cristãos são médicos e eles vão em missões para poder atender essas pessoas que não têm condição. Às vezes não tem nenhum doutor na cidade que eles vivem, nenhum médico na saúde pública. O irmão Rafael acho que pode falar isso pra gente, sabe? Pode ficar conversando com a gente por 1 hora que ele vai ter bastante conteúdo para falar isso. E não apenas de levar o evangelho. Então essas missões elas levam todos esses tipos de coisa. Ensino, educação,
E isso, sem uma verba, sem um auxílio financeiro, isso cai também. Isso chega até a deixar de existir, que são dinheiro separado para as missões. Entre outros muitos problemas, que o desemprego dos irmãos que sustentam financeiramente a igreja cai, porque não tem de onde tirar renda. Outro link é morte dos irmãos. A morte para o crente não é um problema, porque o crente convicto da sua salvação, ele sabe que se ele morrer hoje, se ele morrer amanhã ou se ele morrer depois de amanhã, ele vai estar com Cristo. Mas se a gente pensar que esse vírus ele está atacando todo tipo de pessoa de qualquer idade, ele pode atacar a mim, ele pode atacar a uma irmã mais idosa da igreja, a um irmão mais idoso, ele pode atacar uma criança. E ele reage nos corpos de maneira diferente. Então, eu posso sofrer muito, eu posso chegar até a morrer. E a irmã idosa pode não morrer, como a criança pode morrer também. E se você corta essa vida antes do tempo, você está evitando daquela pessoa ter uma vida espiritual, ter uma vida de obras muito grande. A gente não sabe os planos de Deus. Então, você preservando a vida dos irmãos, você está dando uma possibilidade daquele irmão ele poder trabalhar muito mais na obra de Deus. Os danos à saúde, que muitas vezes esse vírus está deixando danos permanentes na saúde de todos, seja na questão respiratória, estudos mostram já que até na questão psicológica do raciocínio esse vírus está afetando. Então as sequelas que ele deixa são muito grandes. E eu acho que de tudo isso, o principal que uma posição errada que a gente tem em relação a ele pode trazer é a morte daqueles que não conhecem a Cristo. A morte de uma pessoa que conhece a Cristo é triste. Não deveria ser, mas para nós já é triste. Você imagina a morte de uma pessoa que não conhece a Cristo. Eu acho que a maioria aqui cristão, um dos grandes sonhos das pessoas é que toda a sua família, todos aqueles que a gente ama, sejam convertidos. Porque a nossa convicção é que todo aquele que é convertido não morrerá, mas terá vida eterna. E para nós, uma pessoa querida que morre sem Cristo, a gente está perdendo a oportunidade de viver a eternidade com aquela pessoa que a gente conviveu aqui na Terra. Então é muito difícil, é muito duro. Então a morte das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, eu acho que é o principal impacto que esse vírus está causando para todos no mundo. Então cabe a nós também ter uma atitude de segurança em respeito a isso. Mas em relação a tudo isso, o que a mensagem principal que eu quero trazer para os irmãos não é o cuidado que a gente tem que ter, porque todo mundo sabe o cuidado que tem que ter. A TV passa até hoje as maneiras que a gente tem que se prevenir. Mas em meio a toda essa situação, que a gente não tem um contato físico com os irmãos, que a gente até às vezes não tem nenhum contato com o irmão, seja por internet, por telefone, a gente não tem... O irmão não tem condições de falar com a gente, às vezes a gente não tem condições de falar com o irmão. Então, em meio a todos esses problemas, o principal problema que a gente está sofrendo hoje, a igreja está sofrendo hoje, é esse afastamento de irmãos como um corpo de Cristo, da comunhão que a gente tem como irmãos. Esse é o grande problema que a gente está passando por hoje, a igreja local. Então, nesse momento... o que cabe a nós fazer é buscar uma proximidade maior de algum jeito. Porque Cristo nos ensina a ser um corpo, mas um corpo espiritual. Cristo não ensina a gente a ser igreja apenas no momento que a gente está lá dentro do templo, louvando a Ele, ouvindo a palavra. Ali a gente tem que ser igreja também, mas principalmente fora dali. Em momentos como esse, que irmãos estão desempregados, que irmãos estão passando por necessidade, é aí que a gente tem que se colocar à disposição para poder levar um alimento para o irmão, para poder levar um medicamento, sabe? Se a gente tem um meio de transporte, a gente pode ajudar um irmão. Esse é o momento da gente agir com amor, da gente mostrar o amor verdadeiro e se sacrificar pelos irmãos. É nesse momento que a gente tem que ser igreja e não apenas demonstrar que a gente é cristão somente dentro da igreja, num domingo à noite, ou nos trabalhos gerenciados por algum irmão. É nesse momento que a gente tem que mostrar que a gente é igreja. Nós somos a igreja. E não a igreja só o templo lá. Mas nós somos igreja como um corpo, tendo a cabeça como Cristo. É nesse momento que a gente tem que ajudar um ao outro para que esse corpo caminhe, para que esse corpo funcione, para que todos os órgãos funcionem
e dê vida a esse corpo, e faça com que esse corpo trabalhe, com que esse corpo funcione, com que esse corpo dê frutos. Sempre sendo direcionado por Cristo. Nesse corpo, a cabeça sempre tem que ser Cristo. O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele está em nós. Jesus está conosco no templo, sim, mas quando nós estamos reunidos. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a igreja não significa ser igreja. Ser igreja é ter um coração disposto a ser usado por Deus. É ter um coração disposto a se sacrificar para um irmão. É ter uma ação de sacrifício pelo irmão. Deixar as coisas que nos agradam. Deixar, às vezes, um alimento que só está ali para satisfazer a nossa vontade. É tempo de deixar de ter regalias para poder ajudar o essencial do irmão. Às vezes a gente tem algumas regalias que a gente pode deixar de lado e às vezes levar um arroz e feijão para casa do irmão. Nesse momento é necessário a gente falar também de deixar de lado o orgulho, deixar de lado às vezes esse sentimento de que a gente tem de não passar para os outros que a gente está passando por um problema. Pode ser que eu tenho muito isso pelo fato de eu já ter uma família e, sabe, de eu ter o pensamento de que eu sendo homem eu tenho que trazer o sustento para minha casa. Isso é verdade. Mas que em algum momento de dificuldade, eu sendo homem, eu não possa pedir ajuda para os irmãos, e a gente tem que deixar isso de lado nesse momento. A gente sabe que muitos irmãos estão passando por necessidade e é necessário que nós deixemos esse sentimento ruim de lado para poder pedir ajuda para o irmão, para poder pedir ajuda para o irmão que é mais próximo de você, para o pastor. É necessário nesse momento a gente deixar todas as coisas de lado e buscar ser igreja. E buscar mostrar os frutos de verdadeiros convertidos. Porque a gente tem que ser igreja principalmente aqui fora, nesses momentos difíceis. E é assim que a gente mostra a nossa verdadeira conversão. Que nós realmente somos noivas do Cordeiro, que nós realmente somos revestidos do Espírito Santo. E essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Foi breve, deu 15 minutos. Eu espero que tenha atingido o coração dos irmãos, daqueles que nos ouvem, que não pertencem a alguma igreja. Eu peço a Deus que Ele toque o coração de todos e que você seja modificado conforme a vontade de Deus. Jesus, Ele te quer como você está, para que Ele possa modificar a sua vida e se tornar uma pessoa semelhante a Ele. Muitas pessoas lembram de Cristo somente das coisas que Ele fez, que Ele disse que nós faríamos coisas tão grandes quanto as coisas que Ele fez. Mas muitas vezes a gente relaciona isso a milagres, a coisas extraordinárias que Ele fez. Mas a gente esquece do caráter de Cristo, do caráter de Jesus, das coisas que Ele abriu mão para poder nos dar a vida eterna, da sua humildade, da sua paciência, da sua longanimidade e do seu amor principalmente. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos, para aqueles que nos ouvem. Agradeço a paciência por você que ficou me olhando aqui até o final. É difícil falar para uma câmera, mas o Senhor nos dá força. E Deus abençoe a todos. E bom dia, boa tarde, boa noite. Não te importes com perigo, eis
Oração. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, ó Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, preparando estes louvores, já de antemão preparando ou louvando a Ti, ó Pai, aqui, neste ensaio ou nesta gravação, para que assim nossos irmãos estejam, ó Deus, no domingo, louvando a Ti todos juntos esses louvores, ó Pai. Mas estamos aqui para glorificar o Teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, ó Deus. Nós confiamos que as aflições que estamos passando, ó Pai, uns de uma forma, outros de outra, mas o Senhor, ó Pai, está cuidando de cada um de nós e louvamos o Teu nome por causa disso, ó Deus. Proteja os Teus servos, ó Deus. Ajuda aqueles, ó Pai, que ficaram sem o emprego, que possam, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, ter, ó Deus, uma oferta de emprego para poder suprir as necessidades do seu lar. E assim, ó Deus, enquanto o Senhor não provê esta parte, dá-nos capacidade, ajuda-nos, ó Deus, para que juntos, unidos, nós possamos, ó Pai, ajudar uns aos outros a passar por essa fase difícil. Perdoa-nos por nossos pecados, nos livra de todo mal, eu te rogo, no nome santo de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós continuamos ainda com essa situação de quarentena decretada pelos nossos governos estaduais e municipais. Nós vemos que realmente essa doença é uma doença que tem aí levado muitas vidas e a gente está aqui colaborando para evitar, né, o contágio, principalmente dos nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco. Mas eu vou dizer para os irmãos que com todos aqueles que eu mantenho contato não está fácil ficar sem nós nos reunirmos e cada um de nós não vê a hora de cultuar juntos, né, o nosso Deus. Tenham paciência. Estejam em suas casas com orações, com leitura da palavra de Deus e vamos com paciência passar por esta fase, porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa, pelo que Deus já nos descreveu na sua palavra, nós vamos viver ainda dias muito difíceis e nós estamos vendo coisas acontecendo durante esta pandemia que para mim são anúncios ou prenúncios dos ardis que vão aparecer, né, manifestando assim a presença e o governo do anticristo. Nós devemos estar alertas, devemos realmente estar em espírito de oração. Eu queria deixar aqui o texto de Romanos capítulo 11, versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês.